Senhor, meu Deus, para te louvar, te agradecer tudo que tem feito em minha vida, Senhor Deus, e não tem sido pouco. As bênçãos que o Senhor tem me dado, Senhor. Pai, como estou feliz, Pai, de estar junto com essa igreja, de louvar o Senhor junto, meus irmãos. Como estou feliz de ter Jesus em minha vida. Agradeço, Senhor, por tudo, pelo cuidado, meus filhos, o meu neto, com a minha família, com o meu pastor, com meus irmãos de igreja. Agradeço, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, Senhor, livrado, Senhor Deus, do mal. Em tuas mãos, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu coloco o pastor e hoje vai pregar para nós o ensino, o Senhor nos dê entendimento. E coloque, Senhor, em tuas mãos, Senhor Deus, como sua verdadeira filha, fiel a ti, Senhor. Seja o Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão, ô meu irmão, Pode falar, irmã. meu irmão, tá me ouvindo, irmão? Sim, todos estamos ouvindo sim, bem, irmã. Tá me ouvindo? Terminou, eu vocês ouviram? Sim, sim, sim. Estamos ouvindo muito bem a senhora. Aí agora eu vou ler para vocês Galas 2, do 19 ao 21. Porque eu para a lei estou morto. Para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E hoje vivo não mais em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça por vem da lei, segue ser que Cristo morreu debalde. Queridos irmãos, vou falar para vocês que Cristo ele morreu para dar o perdão, para ter o perdão do nosso pecado, para nos libertar do nosso pecado. Ele nos livrou e nos amou tanto e se entregou a si mesmo para recorrer-se. E Jesus não morreu em vão, ele morreu para nos libertar de todo pecado. E eu agradeço a Deus por ter me libertado de todo pecado, por Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. Em tuas mãos, Senhor Deus, coloco a minha vida, coloco a vida dos meus irmãos, e eu agradeço por tudo. E amém, irmãos? E agora eu chamo o grupo de louvor. Amém, irmã, amém. Bom dia, irmão Padre. Bom dia, irmã, bom dia. Irmão Levi, então, toca a palavra. Irmã Marta, Deus abençoe, nos conduzindo nos cânticos de louvor. Amém. Tá com áudio bem? Tá. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor com o hino 401 do Inário, do culto cristão, logo de manhã.
te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar. Derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto é em mim, que vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te servir e te amar até o fim. E a palavra do Senhor diz em Salmos 5, verso 1 e 3: Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor, não há outro como tu, só tu és Deus, aquele que ouve o nosso clamor, Deus vivo que está entre nós, que recebe nosso louvor e nossa adoração nessa manhã. A Ele todo o louvor. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar. E sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Vamos cantar juntos, irmãos. Declarar que não há outro como nosso Deus. Não
Senhor, a minha vida, Senhor, o meu coração, a ti levanto vazias mãos para te adorar. E sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não fale. Amém. Irmãos, eu estou abrindo pela primeira vez e eu esqueci de falar para os irmãos se alguém tem algum aviso para falar, o espaço está aberto. Se alguém tem algum aviso, ninguém tem, não? Irmã Nath, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né, louvando, agradecer o nome do Senhor. Não tem aviso, não, né? Para falar, não, né? Ela não está me escutando, não. Amém. Não me escutando. Irmã, tá ouvindo? Nós estamos te ouvindo, Levi. Pode falar. Tá. O Quero agradecer som a hoje Deus. não está legal, não. Irmã Nath, tá me ouvindo, Levi? Ela está com um pouco de dificuldade, irmã. Deixa o Levi. Pode falar, Levi. Eu só agradecer a Deus pelas bênçãos e pela volta, né, da igreja, que a gente venha ter cuidado e pedir a Deus que nos abençoe, né, mais nessa tarefa e que os irmãos venham, né, voltar mais sedendo a palavra. Só isso. Tá. Irmãos, vou deixar esse momento inicial não só para avisos mesmo. Aí no final a gente faz os pedidos, tá bom? Como a culto de domingo. Somente para avisos. O irmão Levi fez um pedido, amém. Mas assim, deixando para o final, então. No culto de quarta-feira a gente faz os pedidos. Mas no final os irmãos, eu abro para os irmãos, tá bom? Irmã Nete, então. Pode tira o. Agora a palavra do pastor. Amém, pastor. Amém, irmãos. Amém. Quero Amém. saudar a todos os irmãos com a graça e com a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos, na alegria de poder participar mais uma vez de um culto, agradecer a presença da irmã Ellen, a Vanusa também já entrou aí, saiu momentaneamente, a Graziela, o
Acho que não sei se eu já gravei. Gabriel José ou José Gabriel, filho lá da Graziela. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós vamos... Primeiro perguntar ao irmão Fábio, vai haver interrupção aí, irmão Fábio? Não. A gente já está com a conta paga. Vai seguir normal. Tá. Não vai caminhar normalmente. Então tá bom. A irmã Vera está aqui comigo, vai me ajudar aqui na procura dos textos, que nós temos muitos textos hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho um livro sobre a biografia de Paulo, do apóstolo Paulo, mas o autor começa naturalmente com Saulo. Uma experiência tremenda, onde ele um capítulo muito interessante. Ele entrou em Damasco para prender os irmãos. Ele precisou fugir por cima do muro, num cesto. Aqueles mesmos irmãos que ele foi para lá prender, foi quem o colocou no cesto e deu fuga a ele, porque todas as portas de Damasco haviam espiões judeus querendo matar o apóstolo Paulo. Mas vamos caminhar. Ele foi um instrumento usado tremendamente por Deus. O Evangelho, nós hoje dependemos de toda a teologia de Paulo para entender o Evangelho. É claro que se não fosse Paulo, Deus teria levantado outro. Mas a quem honra, honra. Ele foi um vaso escolhido por Deus. Nós temos que entender isso. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, que eu leio. Vou ler de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, estava preso, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Digno do Evangelho deve ser o nosso andar, caminhar. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que é longo ânimo, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte uns aos outros, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que Deus mesmo abençoe a palavra dele e pelo Espírito dele, o Espírito Santo de Deus, possa aplicar tudo que vamos compartilhar aqui nesta manhã à luz da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema, irmãos, é procurando guardar a unidade no Espírito. A igreja do Senhor, a proposta de Deus para a igreja, é que haja unidade na diversidade. A igreja é composta por membros, o corpo de Cristo, os membros, eles vêm das mais diferentes situações. Uns vêm do catolicismo, outros vêm do adventismo, outros vêm do espiritismo, e outros vêm do nada. Por exemplo, eu era filho de crente e eu vi do nada. É claro que eu tinha algum conhecimento, mas cada um chega, é uma diversidade. E a proposta de Deus é que haja unidade nesta diversidade. Nos fundamentos da fé, não podemos negociá-los. Agora, na prática, resolve-se as coisas em amor. Os irmãos sabem que há irmãos na igreja que não gostam de cânticos. Quando está na parte de cânticos, eu conheço uma igreja aqui por Campo, isso é muito visível.
Entre os cânticos, eles fecham a boca. Abre o cantor cristão, eles abrem a boca para cantar. Isso não pode acontecer. Se há alguma preocupação com cânticos e com hino, deve ser com o conteúdo que nós cantamos. Então, nós, na prática, por exemplo, nós temos que agir em amor. Por que eu não posso cantar com os que estão cantando os cânticos? Por que eu não vou fazê-lo? Agora, quando está eu não gosto de cântico e gosto do cantor, eu vou cantar os cânticos. Agora, os que só gostam de cânticos, que a situação inversa é verdadeira, a recíproca é verdadeira. Então, nós temos que dar as mãos, resolver essas coisas em amor. Mas nos fundamentos da nossa fé, volto a dizer, não há fundamento, não há como negociá-los. É isso que nós vamos ver hoje. Tem que ter unidade. Na igreja, todos precisamos pensar concordemente. Esta é a palavra da Bíblia. Eu estou vendo ali a Graziela e a Vanusa. Diz para mim, Vanusa, você pertence a alguma igreja? A Vanusa. Não. Nunca pertenceu a igreja nenhuma? Qual delas? Abre o áudio aí. A católica. Eu não sou praticante. Ah, tá. Tá bom. Então, confirmo o que eu disse, né? Ela está interessada no Evangelho, está se aproximando de nós. Então, a proposta que Deus quer, a irmã Nete veio do catolicismo. O irmão Fagner veio da onde? Do mundo. Então, nós chegamos para a igreja e temos que ter unidade. O nosso próprio Deus, ele é triuno. É Pai, Filho e Espírito. Mas é um só Deus. A unidade. Eles pensam concordemente. Quando Paulo faz menção do Espírito de Deus, ele diz o Espírito de Deus, ora ele diz o Espírito de Cristo. Então, visando o entendimento desse tema, a unidade é que nós vamos caminhar. Já vimos semana passada, eu li hoje de novo o versículo 1, que a vida do crente, o nosso procedimento, o nosso caminhar na família, no trabalho, no colégio, na comunidade, ele deve ser a vida deve ser tal que as pessoas percebam que há mudança, sobretudo aquelas que nos conheceram. Então, a vida do crente, diz Paulo, que ela deve ser digna da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados para Deus ter um propósito muito elevado para nós passarmos com Ele a eternidade, glorificados, até esse corpo vai ser perfeito, vai ser igual de Cristo. Então, é uma vida tão elevada que Deus diz que o que Ele espera de nós é que esta vida por aqui seja digna dessa vocação, desse propósito, dessa chamada de Deus, ou digna do Evangelho. A vida cristã, irmãos, é uma vida, tem pessoas que acham assim, para a gente melhorar, nós temos que nos isolar. Vamos sair da comunidade, Meu pai, quando se converteu, ele tinha essa mentalidade. Ele chamou minha mãe, minha mãe falou assim, Marivalda, vamos falar com a igreja, vamos falar com os irmãos, vamos comprar uma propriedade aí para dentro do mato, mais longe, para viver só nós lá. Daqui para cima. Aí, mamãe falou assim, José, está começando a vida. Não é assim. Ele nos chamou para uma vida de santidade, mas nos chamou para mostrar isso no nosso caminhar, na sua profissão, eu na minha, em família, lá no colégio onde eu trabalho, o outro estuda. Então, a vida cristã é uma vida
é uma vida progressiva, é uma vida ativa. Não há nada nas Escrituras que mostre que a vida do cristão é uma vida inerte, é uma vida nada de ficar parado, uma vida progressiva. Tem crente que nunca sai do inicial. E para progredir nesta vida, é preciso conhecer a instrução para essa vida que está na palavra do Senhor. Tem crentes que nunca saem. Você pergunta sobre as doutrinas básicas da fé, eles não sabem. O livro de Hebreus mostra isso. O autor diz, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido e vocês estão bebendo leite ralo. Então, é uma vida sempre progressiva, sempre ascendente. A primeira realidade que eu quero compartilhar com os irmãos, então, é que nós devemos nos esforçar para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que significa isso? É isso que nos interessa. Do que Paulo está falando? Vamos lá na eternidade, irmão. Desde a eternidade, o objetivo principal que Deus tinha em mente era reunir em torno de Cristo todas as coisas. Olha só o que diz aí mesmo em Efésios 1:10. No versículo 9 de Efésios 1, Paulo diz que foi desvendado o mistério da vontade de Deus, segundo o seu consentimento que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, nos tempos em que vivemos, até o findar da vida por aqui, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. As da terra. Jesus, quando falou, num dos momentos em que ele falava da morte dele, da subida dele à cruz, ele disse que seria atraído por todos os irmãos. Até quem nega a existência de Jesus, de certa forma, foi atraído por Jesus. Mas o crente é atraído para a salvação. O crente é atraído para ter parte com ele, para caminhar com ele. Então, o propósito de Deus é que tudo e todos convirjam para Jesus, que Jesus seja o centro das atenções por toda a eternidade. Por aqui, né? Mesmo que de maneira ainda imperfeita, mas por toda a eternidade. Por quê? Porque o pecado divide. O que aconteceu foi que, como diz Paulo Romano, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos foram atingidos, todos que chegam a esta vida no planeta foram e são atingidos pelo ato de Adão, pelo pecado de Adão. O pecado, então, divide. O mundo, irmãos, ele está como está por causa do pecado. Tudo de ruim. Deus disse para Adão que por causa dele a terra seria maldita. Estamos vivendo isso, é uma maldição. Espinhos e abrolhos. É um dos espinhos que teríamos que enfrentar. Então, o constante problema do bem e do mal. Esse é um conflito que vai durar até o bem vencer, né? Até a vida, até a morte do corpo ser exterminada uma vez para sempre. Então, é um conflito do bem e do mal, do certo e do errado, de Deus e do diabo, da vida e da morte. Então, o objetivo central da salvação é trazer de volta a unidade que existia antes da queda, antes do que aconteceu no Éden. Havia unidade. Diz a Bíblia que Deus, na virada do dia, ele ia lá no jardim, Adão e Eva tinham comunhão com ele,
era uma vida perfeita, uma vida sem divisão, porque o pecado ainda não havia entrado. Então, o propósito de Deus é trazer essa unidade que havia antes da queda de Adão. Mas naquela fatídica tarde, o pecado já tinha mudado tudo. Quando Deus foi ali para estar com Adão e Eva pela última vez, o pecado já tinha mudado todas as coisas. E as consequências nos chegam até hoje e vai até o dia de Cristo, quando ele virá para estabelecer o reino dele, o reino de paz e o reino de justiça. Abram lá no Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 9. Fala-se muito no livre-arbítrio do homem. Adão realmente tinha. Deus deu liberdade a ele para fazer o que ele quisesse, comer de tudo que estava no jardim. Só vedou a ele, só o proibiu de tocar naquele fruto chamado da ciência do bem e do mal. E olha, Adão, no exercício do seu livre-arbítrio, olha o que aconteceu. Capítulo 3 de Gênesis, de 7 a 9. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, desde o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Percebeu a divisão? Deus os expulsou dali, colocou seres angelicais para guardar aquele lugar, e a unidade foi quebrada. Mas, graças a Deus, nós estamos no capítulo 3, 7 a 9, mas logo no versículo 15 desse mesmo capítulo 3 do livro de Gênesis, é a primeira vez que Deus faz menção da vinda necessária do seu filho, um descendente da mulher, quer dizer, um homem. Ele enviaria, mesmo que ainda, sem saber, isso vai caminhando pela história, depois ele revela que nasceria em Belém, que seria filho de uma virgem. Pois bem, mas a primeira menção é que o descendente da mulher, o homem, viria a desfazer as obras do diabo para esmagar a cabeça da serpente. Deu no que deu o chamado livre-arbítrio de Adão. Na verdade, irmãos, não é, então, nós estamos vendo que nós estamos nos primórdios da história. Então, Adão, ele foi muito pretensioso, né? Adão e Eva, eles queriam saltar da condição deles de criaturas para ser igual a Deus, dar um salto desse tamanho. Então, é muita pretensão do homem. Na verdade, em toda a história, o que a gente vai ver é o homem tentando construir pontes e escadas para chegar a Deus, mas do jeito dele, do jeito do homem. E nós sabemos hoje, graças a Deus, nós sabemos hoje que só há um meio de nos aproximarmos de Deus: Jesus Cristo. É a única ponte para Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um só mediador entre Deus e os homens, diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Jesus Cristo feito homem. Foi preciso ele se encarnar
para ser o mediador, para ser esse caminho de volta para Deus. Então, a pretensão do homem, é bem antiga. Agora, nós vamos avançar um pouquinho no próprio livro do Gênesis, vamos lá para o capítulo 11, e vamos ver se é que nós podemos dizer agora que o homem tinha livre-arbítrio ainda. Não tinha. O único que teve livre-arbítrio entre nós foi Adão. Aqui o pecado já havia entrado. Aqui vê-se claramente a desgraça que o pecado trouxe para a humanidade. Mas o homem, como eu disse, ele ainda pensa que pode fazer do jeito dele as coisas e não do jeito que Deus deixou legado nas Escrituras. Vamos para a famosa passagem da Torre de Babel. Capítulo 11 de Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Isso já depois do dilúvio. São os descendentes de Noé. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, então, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Na verdade, irmãos, a vida do ser humano, a não ser que ele venha para Jesus Cristo, para os braços de Jesus Cristo, a vida dele vai ser sempre uma Babel. Vai ser sempre confusão em cima de confusão. A não ser que Jesus passe a ser o Senhor da vida dele, aquele que vai dar direção. Percebe, então, que o homem acha que por ele mesmo é possível chegar até Deus. O mundo, irmão, nos dias de Jesus, estava dividido. A história prossegue e agora vamos aos dias de Jesus. O mundo nos dias de Jesus estava dividido entre judeus e gentios. Não é judeu, é gentio. Nós, aos olhos dos judeus, continuamos sendo gentios. Então foi preciso que Deus, que Jesus Cristo levantasse o apóstolo Paulo para ir pregar o Evangelho, as boas novas de salvação ao mundo gentio. E um dia ele chegou ao Brasil, um dia chegou a Campos, um dia chegou em Tocos, para que o mundo saiba que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos indistintamente. Mas o mundo estava dividido entre judeus e gentios. Bem, então, assim que Jesus começou a pregar o Evangelho, começaram as pessoas se convertendo a ele, entre os judeus. Os primeiros que entraram foram os judeus. Mas logo surgiram alguns gentios, e depois, com o apóstolo Paulo, indo para o mundo, os gentios começam a se converter em massa. Imagine, então, uma igreja, qualquer dessas igrejas aqui, a própria igreja aos Efésios, lá na cidade Éfeso. Lá na igreja tinham
judeus, poucos, naturalmente, e muitos gentios. No mundo gentio, a maioria era gentia. Né? Só em Jerusalém que a maioria era de judeus. Pois bem, mas então, o irmão, eu sou um judeu e moro em Éfeso. O irmão Fagner é um gentio e mora em Éfeso. E agora, como é que vai ser? Nós chegamos e vamos sentar nos bancos da igreja, irmão Fábio? Nos bancos lá da igreja da cidade de Éfeso, aos Efésios. Você é um crente Efésio, eu também, só que eu sou judeu e você gentio. E havia ainda o preconceito meu, como que eu vou sentar? Porque para os judeus, as bênçãos de Deus jamais poderia ir para outro, a não ser que se fizesse judeu, né? Se convertesse à religião deles, e aí tudo bem. Mas sentamos lá. Aí como que Deus vai fazer para que haja unidade? O cidadão Fábio está convertido. O cidadão Fagner está convertido. Eles estão no mesmo banco, mas eu estou mantendo uma certa distância aí para ele. O que Deus faz? Ele vai fazer um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação. Isto é, o velho Fábio e o velho Fagner, ele vai fazer dos dois um. Como que se deu isso? Olha aí na carta aos Efésios, capítulo 1, de 11 a 13. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, antigamente, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, porque não eram circuncidados. Era a primeira exigência da religião dos judeus. Por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne. Mas isso era feito por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A situação era pior do que a dos judeus, pelo menos aparentemente. Mas agora, versículo 13, eu já chamei a atenção dos irmãos para essas conjunções adversativas do apóstolo Paulo. Ele mostrou um quadro aqui de divisão, ele mostrou uma situação adversa, separados e tal, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, na igreja, se é que havia isso lá, o pastor falou assim: o judeu Fábio, o judeu irmão Fábio, fica de pé e olha. O gentio irmão Fábio, o judeu irmão Fábio, o gentio irmão Fagner, lê a Bíblia, acabou isso. Ele fez um novo homem, agora eles são crentes. Agora eles são filhos de Deus. Agora eles fazem parte da mesma comunidade, sem que haja diferença alguma entre eles. E isso se deu quando Deus nos aproximou pelo sangue de Cristo. Cristo é o sangue de Cristo quem nos reconcilia com Deus. Olha só o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos ele fez um, o crente, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, na igreja, não pode haver muros. Eu não estou falando do muro lá todo o tempo tem os muros laterais, o muro do fundo. Não são esses muros. São os muros que nos dividem. É isso que é unidade. Todo muro. Como eu falei há pouco, um canto cântico, o outro canto cantor cristão. Não. Em respeito um ao outro, devemos cantar ambos. A única coisa que a gente pode fazer é reclamar do conteúdo. Se houver um conteúdo lá que não está conforme as Escrituras Sagradas, nós podemos falar. Mas, além disso, nada. Pois bem, irmãos, os preconceitos que fazem divisão em nossos dias, e isso prossegue, vem até os nossos dias, a questão dos preconceitos. Quais são eles?
nos nossos dias. Continua o preconceito da raça. Olha só lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, não se iludam, não. O preconceito da cor, o preconceito da situação financeira. Será que há igrejas que olham com mais carinho para o rico e com menos para o pobre? Será que existe isso? Existe sim. Lamentavelmente, mas existe. Eu já incorri neste erro. Eu me lembro que quando eu era membro da igreja, da segunda igreja, eu era diácono e trabalhava na introdução. Chegavam as pessoas, às vezes, importantes. Eu me lembro, isso ficou na minha cabeça, depois que eu aprendi que isso não pode haver. Eu me lembro uma vez eu estava e chegou uma pessoa importantíssima da comunidade. Ele usava um casaco parecendo um lord inglês. Eu, na mesma hora, fui lá na porta e estava lotado o templo. Eu sei que eu fiz daqui, olhei daqui, pedi para um chegar para o canto e tal. Eu arrumei um lugar para aquele cidadão. Será que eu faria a mesma coisa para o... Isso já é Tiago, né? Isso Tiago já denuncia na sua epístola, né? Se chegar um mendigo andrajoso, né? Será que nós vamos acolher da mesma maneira que nós acolhemos uma pessoa que chega de terno e com joias, com ornamentos e tal? Então, há sim, irmãos, há ainda muros que têm que ser derrubados. A própria religião, vícios. Desta diversidade, ele quer que haja unidade na igreja. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Antes da prática cristã, capítulo 4 de Efésios, versículo 19, nesse momento da carta aqui, Paulo está instruindo a igreja, a maneira como a igreja deve viver. Nesse momento da carta aqui, 4,17, é prática, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico o testemunho, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, chega-se para a igreja, cheio de vícios, cheio de problemas, essas coisas tem que desaparecer. Tem que desaparecer. E isso só desaparece quando nós conhecemos o que Deus fez de nós, quem nós somos, o que seremos, ou já somos, mas seremos um dia na realidade visível. É isso que vai mudando. Então, antes da prática cristã, a unidade, segundo a Bíblia, a unidade só vai vir quando nós entendermos as doutrinas da nossa fé, a doutrina cristã. É aqui que começa a unidade, porque se não houver unidade nos fundamentos da nossa fé, jamais haverá unidade na nossa prática. Por exemplo, a unidade em Cristo é o mistério que fora revelado ao apóstolo Paulo, esta unidade. Avança assim sua Bíblia, aí na carta aos Efésios, agora capítulo 3, de 1 a 16. Ele diz assim, sobre a unidade, né, sobre os cristãos gentios estarem sendo edificados na igreja, né, crescendo junto com os outros. Ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, porque foi tarefa muito difícil, irmão, botar isso na cabeça dos judeus, que os gentios têm parte com Deus tanto quanto eles. E por isso ele foi parar na prisão algumas vezes. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, por amor de nós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, Jesus é quem disse isso a ele.
me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito de Deus, a saber que nós, os gentios, somos co-herdeiros, co-participantes de todas as bênçãos, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do poder. Há um poder que agia na vida do apóstolo Paulo, é este mesmo poder que age na vida de cada um de nós. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é o nosso tesouro, é um tesouro inesgotável, insondável, mas devemos ir metendo a sonda até onde pudermos, não parar, não ficar cavando raso, como a maioria quer, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o século, oculto em Deus que criou todas as coisas. Era um mistério até que Paulo trouxe isso para a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos acesso à presença de Deus. Podemos falar com ele por intermédio de Jesus Cristo, por esse novo caminho, o novo e vivo que foi consagrado à igreja pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Eles estavam tristes, o apóstolo, o pastor Paulo estava preso. Paulo diz, não desfaleçam por causa das minhas tribulações, por nisso está a vossa glória. A grandeza do Evangelho está chegando para vocês, porque Deus me chamou e investiu nessa grande obra dele. Por esta causa me ponho de joelhos, posso orar. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre toda a terra, como sobre a terra. A família de Deus é uma só, mas há aqueles irmãos que já partiram, e há a igreja que está aqui. Alguns teólogos vão chamar a igreja triunfante, essa que já foi. A igreja militante, essa que está aqui. A divisão é apenas temporária, por poucos dias, até que Jesus volte. E nós, mas é uma só família, os que estão aqui e os que já estão lá. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Aqui está a glória do Evangelho. Sabe quem escreveu isso? O homem que mais se opôs a Cristo Jesus. O judeu mais radical que já houve desde que o Evangelho começou. Mas justamente na sua última empreitada contra a igreja, contra os irmãos, na cidade de Damasco, na Síria, é que ele foi jogado por terra, caiu do cavalo, mas também ele foi transformado de uma maneira tal que jamais vai haver outro cristão como Saulo, como Paulo, o apóstolo Paulo. Até porque a obra que Deus confiou a ele, né, não é mais necessário, o Evangelho já foi e já está em todo o mundo gentio. Pois bem, escreveu 13 ou 14 cartas. Então, a unidade cristã segundo a Bíblia. Primeiro, o apóstolo Paulo faz um apelo. A gente precisa rever as nossas posições.
rever a maneira de ser na igreja. Por isso que Paulo fala em tom de apelo, um apelo veemente, solene. Ele diz assim: rogo-vos, eu peço a vocês em nome de Jesus, eu que sou prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação a que foste chamado. Não entristeça o Espírito de Deus, não envergonhe o seu Pai, não envergonhe o seu Senhor e o seu Salvador. Façam isso com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, dando suporte. A igreja, irmãos, é um suportando ao outro. Tem hora que eu tenho que ser ancorado, segurado por uns. Mas tem hora que eu vou fazer isso pelo meu irmão, pela minha irmã. Suportando uns aos outros em amor. Esforçando-nos, esforcem-se. Não se acomodem. Façam isso com diligência, com empreendimento, com coragem, com denodo, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque essa é a vontade de Deus. Meus irmãos, depois, primeiro ele faz esse apelo. Depois ele apresenta os argumentos em defesa da preservação desta unidade, mostrando no texto a natureza e o caráter da igreja, para que a gente olhe para isso e se renda e não nos acovardando, mas esforçando-nos diligentemente para preservar esta unidade. Então, a partir do versículo 4, ele vai apresentar os argumentos em defesa do seu apelo da preservação desta unidade, mostrando a natureza e o caráter da igreja. Na igreja, a igreja, ele começa logo pelo corpo. Há somente um corpo. Os irmãos já imaginaram se um membro do meu corpo, eu há pouco precisei fazer chegar aos meus ouvidos esse fone. Já imaginou se as mãos se negassem a fazer isso? Será que os ouvidos teriam a capacidade de trazer esse fone até ele? Não. É por isso que ele diz assim, a igreja é um corpo. Assim como o corpo tem muitos membros e um depende do outro, e não há membro insignificante no corpo de Cristo, porque se não pensarmos assim, não entendemos isso, longe vai estar a unidade. A igreja é somente um corpo. Na igreja, a direção é de um só Espírito, o Espírito de Deus. Como também vocês foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. A esperança, a certeza dessa vocação, desse elevado projeto de Deus na nossa vida, é igual para todos, sem exceção. Na igreja, há um só Senhor. A direção é dele. Ele é a cabeça. Ele é o cabeça e a cabeça desse corpo. Uma só fé. Um só batismo. Porque a fé é diferente, irmãos. A fé que deposita, que olha somente para a graça da sua salvação. Mas ainda irmãos que olham para outras coisas, achando que nós temos que acrescentar alguma coisa, que temos que dar uma mãozinha para Jesus, se ele precisar. Não, não. E depois nós vamos, nos próximos sermões, nós vamos entender cada uma dessas. Há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos.
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, Jesus Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, somente uns. Isso já foi dado. Outros para profeta, outros para evangelista, outros para mestres. Com vista, por que ele deu esses dons? Ele tinha em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, varão perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induz ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio toda junta, segundo a junta cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou chamar a atenção só para o dom de apóstolo. Isso é coisa nova. Os apóstolos dos nossos dias é coisa nova. Qual o problema disso? O problema é que apóstolos foi um número escolhido, chamado por Jesus Cristo. Quando Ananias questionou Jesus, Jesus disse assim: eu o chamei, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele passou pela coletoria, Mateus, Levi estava lá trabalhando. Levi, segue. Levi nem fechou a gaveta, largou tudo para lá e seguiu a Jesus. Não há apóstolo. Qual o problema desses apóstolos? É que eles querem tanta atenção sobre eles que esquecem de olhar para a doutrina dos verdadeiros apóstolos e começam a seguir a cabeça deles. Não há. Digo com autoridade das Escrituras, todos os apóstolos do nosso dia são apóstolos fajutas, falsos apóstolos. Como já havia nos tempos de Paulo, é só ler a carta aos Coríntios. Meus irmãos, no momento estamos preocupados e interessados no apelo do apóstolo. Por que nós devemos olhar para esse apelo do apóstolo? Da unidade da igreja. Porque é uma proposta bem antiga. Ela tem uma proposta de uma só língua. Esperanto, eu creio que é o nome dessa língua. Ela não vingou ele. Mas isso é ir contra Deus. Porque Deus disse que daquele dia em diante, lá na Torre de Babel, haveria diversidade de línguas na humanidade. Não há. Mas eu quero falar de um movimento mundial, visando a união de todas as religiões. Um movimento mundial já antigo. Pastor, tá sem som aqui para mim. Eu não sei se o pastor tem que plugar direito o fone aí do senhor. Vê se saiu aí, pastor, alguma coisa aí. Abri, fechei aqui. Isso, sim, agora tá bom. Pois bem, então por que nós devemos olhar com carinho o apelo do apóstolo Paulo? Porque há um movimento mundial visando a unidade, quer dizer, reunir as igrejas em torno dessa proposta. A união de todos em torno de uma proposta chamada ecumenismo. Agora, por que o ecumenismo é uma utopia, uma total impossibilidade, pelo menos para nós?
por aqueles que zelam pelas Escrituras, pelo crente verdadeiro. Porque antes de qualquer coisa, irmão, devemos pensar no que diz a Escritura Sagrada acerca da unidade. O que o Novo Testamento diz como isso? Vamos dissipar essa ideia hedionda de ecumenismo através de algumas perguntas. Primeira, como ter comunhão com ateus? Como ter comunhão com comunistas? Como ter comunhão com o humanista que coloca o homem no centro? E até mesmo com muitos que se dizem cristãos, se as suas convicções não são bíblicas. Como? Nós vamos beijar a mão de quem? Só beijamos a mão de Jesus Cristo, pela fé. Não dá, irmão. Não dá. Estou tentando me lembrar um fato agora recente. Ah, sim, um sobrinho meu, aquele que eu já levei para tocar piano, ele é muito interessado na Bíblia e de vez em quando compartilha comigo algumas coisas. Então, essa semana ele estava dizendo, ele toca numa outra igreja aí que não é, né, a nossa, e eu tenho como não cristão, e ele disse assim a certo momento, mas tio, nós devemos relevar essas diferenças doutrinárias. Ele sabe que lá tem as doutrinas são diferentes da nossa. Nós devemos relevar isso. Olha só, a vontade dele é a seguinte, tio, vamos ter unidade. Aí eu falei assim, ele falou assim, falou em doutrina, eu voltei e falei assim, olha, não se iluda. Ele é humilde, ele se dobra, ele acolheu a proposta que eu falei para ele. Eu falei assim, olha, não se iluda, porque são as doutrinas da nossa fé que ditam, que demonstram, que provam se nós somos ou não cristãos. Ele falou, tio, tinha pensado nisso. A epístola, irmão, não começa aqui no capítulo 4. A epístola não começa nesse apelo do apóstolo Paulo. Os capítulos 1, 2 e 3 são doutrinas. E ele não abandona as doutrinas. Isso, tudo que ele falou aqui, há um só corpo, um só espírito, tudo é doutrina. Ele nunca abandona as doutrinas, mesmo quando entra na parte de exortação, de prática, ele nunca abandona. Não dá, irmãos, para trabalhar junto com quem não crê que a salvação, a vida eterna, é um dom da graça de Deus. A não ser que sejam convertidos. Irmã Ellen, eu não sei se a irmã concorda. Há crentes, são crentes já, mas que precisa de conversão. Porque a gente, quando fala em conversão, acha que é única. Chegamos para a fé, convertidos a Cristo, está tudo certo. Mas a irmã sabe que na igreja tem pessoas que defendem ainda obras da nossa parte para sermos salvos. Eles precisam ser convertidos. Que é uma história, que é uma, assim, bem visível na Bíblia. Paulo, que Deus usou, Jesus usou Paulo para converter Pedro. Porque Pedro achava que as obras ainda tinham que ter parte. Ele vivia com os judeus e quando chegavam os outros judeus, ele se afastava. E Paulo chamou a atenção dele e explicou, e nessa mesma carta, nesse mesmo contexto, ele diz, né, que por obra da lei ninguém será justificado. As obras, que nós vamos falar mesmo no final aqui, que as obras têm o seu lugar na nossa fé. Então precisam ser convertidos. É isso, irmão Levi? Nós conversamos com o irmão Levi semana, assim, tem muita gente precisando se converter ao verdadeiro cristianismo.
É verdade. O Espírito, irmão, sem o mínimo de conhecimento da doutrina do Espírito Santo, a unidade que os homens querem é uma total impossibilidade. A terceira pessoa da Trindade Santa e Bendita. Há igrejas que se dizem cristãs, mas não creem que o Espírito de Deus é uma pessoa. Creem que é uma força, um poder inerente de Deus, mas não é uma pessoa. É o Espírito, irmãos, quem regenera o novo nascimento. Já dizia lá, Jesus, naquele contexto lá, com Nicodemos, ele disse, respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para mim, a água, então, no sentido da palavra, que a palavra é ela quem nos lava. E é o Espírito, usando a palavra, que vai regenerar a pessoa, trazer vida. Como não crer que ele é uma pessoa? É preciso ele habitar nos que pensam na possibilidade de unidade. Só existirá unidade com base no que Paulo fala aqui. Eu tomei como exemplo 2 Coríntios 13, mas ele fala isso em quase todas as suas epístolas. Então, vou repetir. Só existirá unidade com base nisso aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E o amor de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós a terceira pessoa da Trindade Santa e Bendita. O nosso Deus é triuno. São 3 pessoas, mas um só Deus. Um só Deus. Isso é difícil entender isso, mas pela fé nós cremos no que a palavra diz. Isso um dia vamos ter total entendimento dessas coisas. A unidade é espiritual, interior, antes de exterior. Até os principados e a potestades ficarão admirados e espantados com a unidade da igreja. Efésios 3:10. Eu já li esse texto, mas repito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades no verso 10. Porque eles é que trouxeram, desde Adão, a confusão, a separação, a diversidade, mas havendo unidade na igreja, até eles ficarão confusos, até os principados e potestades. E finalmente, irmãos, Paulo diz que devemos fazer isso, Efésios 4, volte aí, Efésios 4, nós devemos fazer isso com toda humildade. Humildade, irmãos, é uma das principais virtudes cristãs. É totalmente o oposto de orgulho. Humildade é o oposto de ambição. Distingue o Filho de Deus, ou os filhos de Deus, dos que confiam em si mesmo e daqueles que creem em si mesmo. Humildade não faz mal a ninguém. O apóstolo Pedro já dizia na sua primeira carta, capítulo 5:5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sino tratam uns com os outros, singivos, todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes, ele concede a sua maravilhosa graça. Pedro, irmãos, quando escreveu isso, muitos anos depois, eu tenho certeza que o que passava pela cabeça dele é aquela famosa cena do lava-pés, aquela famosa passagem de Jesus com o discípulo, quando Jesus tomou de um bacio com água, cingido com uma toalha que estava, e passou a lavar os pés dos discípulos. Os pés do discípulo, depois os enxugava. Pedro foi o primeiro a reagir, não os meus,
Os meus o Senhor não vai lavar. Falsa humildade, porque Jesus disse para ele, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí foi, Pedro era um homem assim, destemido, mas ele se dobrou em algumas ocasiões. O apóstolo Pedro das Epístolas é bem diferente do Pedro dos Evangelhos. Aí ele vai, se é assim, Senhor, lava não só os pés, mas lava meu corpo, lava a cabeça, lava tudo. Ele, quando escreveu isso aqui, naturalmente, que ele pensava naquela cena com Jesus. Pergunto eu aos irmãos, nós somos humildes? Será que essa virtude tem parte com a nossa vida? Não só os domingos, porque no domingo todos nós temos cara de humilde, mas isso tem que ser todos os dias, todos os momentos. Escrevendo Romanos 12:3, Paulo diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós com humildade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha que isso está, as escrituras estão recheadas de orientação para conservar, para nutrirmos essa virtude. Aquele, 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. 1 Coríntios 10, versículo 2. Presta atenção. Aquele que pensa. Quem me levou a pensar assim foi o pastor Ivênio. Eu passava pelo texto assim, aquele que está de pé. Não. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque estamos propensos a cair de uma hora para outra. Então. Filipenses, capítulo 2, versículo... Filipenses 2, versículo 3, que eu leio também para nossa conveniência, diz assim a palavra, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a vida, não, Filipenses, Filipenses 2:3, aí. 2:3 de Filipenses, esse homem estava preso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Há pessoas complicadas na igreja, não tem? Mas nós também somos. Cada um tem a sua complicação. E Paulo diz, considere uns aos outros superiores. Aí haverá em nós unidade. O Evangelho desarma, na verdade, todo mundo, não é isso, irmão? Não há judeu, nem gentio, nem sábio, nem todo, nem preto, nem branco, somos todos um em Cristo Jesus. Mansidão é outra virtude que segue-se normalmente à humildade. Aquele que é humilde vai ser manso, vai se contentar com as coisas que Deus lhe deu, não vai cobiçar, não vai ter espírito de vanglória, de grandeza. Então, de onde vem? Será que vem do apóstolo Paulo? Humildade, mansidão? Veio primeiro do próprio Jesus Cristo. Vinde a mim, Mateus 11, 28 a 30. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos ajudarei, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus ainda 12, 19, estou terminando, irmão. Mateus 12, 19 a 20. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará, foi assim que Jesus, não esmagará a cana quebrada. Eu era com os irmãos com a cana quebrada quando chegamos à igreja. Nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão todos nós, os gentios. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, o próprio apóstolo Paulo,
escrevendo aos Efésios 3, de 7 a 9, ele diz assim: do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e para manifestar qual seja a dispensação do mistério dele, o cumpre em Deus, que criou todas as coisas. Ninguém recebeu tudo como o apóstolo Paulo, mas ele era extremamente humilde. Até quando, na possibilidade de botar, ele diz, para que eu não me soberbecesse, ficava vaidoso, orgulhoso, ele teve que experimentar um espinho na carne. Mas isso não é proposta para crentes especiais, para Paulo, não é proposta para uma diferente, para alguns e não para outros. Quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, e agora é para nós também, 2:23 a 25, ele diz assim ao jovem Timóteo: e repete outras questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engenham contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, ele deve ser paciente, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Quando cheguei de volta para Tóquio, quando Deus me tornou a trazer em Tóquio, né, irmã Teresa? Lá falando na volta de Jesus, tornando a trazer os que dormiram. Tornar a trazer é alguém voltar para onde já teve. Vai trazer o Espírito à alma daqueles irmãos que já estiveram aqui, para receber seus corpos. Então, quando me trouxeram, Deus me trouxe de volta para cá, eu me lembro que uma irmã me disse assim: pastor, qual foi o termo que ela usou? Pastor, cuide dos irmãos. Mais ou menos assim. As ovelhas de Tóquio estão muito machucadas. Eu falei: eu vou fazer o possível. Eu sei o que é isso, eu sei o que é estar machucado. E eu espero estar podendo, né, ajudar a igreja de Tóquio. Ela falou a Luz, sabendo que eu estava enfrentando muitos problemas e que eu podia perder a paciência e que eu podia deixar de expressar mansidão, humildade. Ele diz: pastor, tenha paciência com os irmãos. A igreja de Tóquio, os irmãozinhos estão muito machucados. Eu termino então, irmão, dizendo que, havendo humildade e mansidão, também haverá longanimidade, paciência em nossos atos. Virtude que vem de Deus. Se ele, Deus, não fosse paciente, longânimo conosco, ninguém seria salvo. Paciente com os fracos na fé. Paciente com os que tropeçam e caem em pecado. Paciente com os de doutrina errada. Tenha paciência com eles. Se temos convicção das doutrinas bíblicas, procure ganhá-los para Cristo e nunca afastá-los. A igreja, irmãos, ela toma assim uma ideia, a Bíblia passa uma ideia de igreja, hora de um exército, né? Tome as armas da vossa guerra. Mas a igreja também, nós podemos ver uma igreja como uma comunidade terapêutica. Aos Hebreus 10:25, o escritor diz assim: não deixemos de congregar. Está enjoado, culto de manhã, culto à noite. Não deixamos de congregar, e agora, por força de circunstâncias, nós estamos afastados. Eu creio que Deus permitiu isso, irmãos, para os que não valorizavam o culto, os nossos encontros, a nossa comunhão, sejam advertidos. Passe a valorizar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia, letra maiúscula, se aproxima.
é o dia glorioso da volta de Jesus Cristo. E Tiago 5,16, ele diz assim da parte de Deus para nós também, 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Finalmente, tudo devemos suportar em amor, versículo 2, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, porque é em amor que Deus nos suporta e vai nos suportar até o último dia. Sem amor, em primeiro lugar, não espere humildade e mansidão de ninguém. O fluir de tudo que sabemos de doutrina deve ser a manifestação do fruto do Espírito. Quer dizer, tudo que sabemos, todos os degraus que já subimos na nossa caminhada, na nossa maturidade, na nossa experiência cristã, deve ser tudo norteado pelos frutos do Espírito. E aqui eu termino. Na verdade, irmãos, o que Deus espera, porque a gente não entende bem que obras são essas, né, que Deus espera, que Ele preparou, às vezes ficamos confusos. É o seguinte, as obras, é fácil de entender, as obras, quer dizer, se você vai dar uma mão ao irmão, você vai ajudá-lo com alguma necessidade, se você vai, um irmão vem confessar, e você também, tudo que você faça na igreja ou fora dela, qualquer tipo de obra, você deve fazê-las norteadas pelo fruto do Espírito. Tudo que você fizer, e esse fruto é fruto do Espírito. Não são frutos, são virtudes, mas é um fruto só, que é de uma fonte só, que é o Espírito de Deus. Estão lá em Gálatas 5, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é tudo que você fizer, deve fazer com amor, com alegria, estando em paz, com paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não perca a paciência. Contra estas coisas não há lei. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que foi chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade no vínculo da paz. Que Deus abençoe a palavra dele e ele mesmo a aplique em nossos corações. Eu volto a palavra à irmã Tereza, ao irmão Magno. Que Deus a todos nós nos abençoe. Vou fechar aqui o meu microfone. Amém, irmãos? Então, falar com a irmã Nete, que está dando início, a gente vai... Já está com o horário um pouco avançado. Louvado seja o nome do Senhor pela mensagem, pela palavra de Deus, né? Trazido aos nossos corações. Que nos Desculpe, irmãos, era para voltar a palavra para a irmã Nete, o irmão Fábio, porque a irmã Tereza, que dirigiu o quarto, eu estava com a irmã Tereza aqui lá. Não, tá bom. E aí, a gente vai, então, bem rapidamente, fazer esse momento em que os irmãos têm algum pedido de oração, para a gente finalizar o culto com essa oração, então, pela vida dos irmãos. Vou deixar em aberto para os irmãos que estiverem no coração quiserem falar, podem falar. Eu peço aos irmãos que continuem orando por Isabela, minha cunhada, e como já coloquei nos grupos, meu irmão Renan também, esposo dela, ele também deu sintomas de Covid, já está medicado, mas vai ao médico para... Marta já melhorou? Alguém tem notícia de Marta? Estava também esperando exames. Se tiverem, me dê, mas olha então. Vamos orar então por ela também. Amém. Mais algum irmão? Não? Tira o áudio, irmã Joelma, para falar.
Aliás, libera o áudio. Libera o áudio, irmã Joelma. Irmã Joelma, a senhora está sem áudio. A senhora tem que liberar o áudio. Tá sem? Não liberou ainda não. Aí, liberou e tirou de novo, irmã. A senhora liberou e tirou de novo. Isso, Pronto. pronto. É que a minha internet hoje está horrível, está caindo muito. Então, irmão, eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, quero agradecer a Deus pela melhora do Ezequiel e quero colocar nas mãos do Senhor, né, toda a minha família e a vida da igreja. Isso aí. Amém. Amém. Mais algum irmão? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de Josias, que na quinta-feira defendeu a sua tese, e que eu suplico a Deus, né? Primeiro agradeço e suplico a Deus que isso redunde em glória para o Senhor e para a bênção para a nossa família, né? Tanto tempo despendido, tantas energias gastas, mas ele conseguiu, né, essa bênção de terminar esse estudo e que isso sirva para a glória do Senhor e para a bênção para a nossa família, né? Amém. Amém. Então, nós vamos orar. Eu vou... Irmã Nete, com a sua permissão, tá, irmã? Eu estou conduzindo aqui esse finalzinho, mas a sua irmã quer falar? Meu nome está direitinho? Tá direitinho seu microfone. Porque para mim, falhando, nós fazer oração oral. O quê? Não entendi. Não entendi, irmã. Repete aí. Pode fazer oração? Sim. Irmã, o áudio... Pode orar. Eu acho que o áudio de Joelma tá ligado, aí deve estar dando alguma coisa. Não, tem vários áudios ligados, irmã. Eu tô Meu vendo. áudio é tão horrível. Mas não é isso, não. É porque o áudio dela realmente está ruim desde o início, entendeu? O áudio da senhora tá bem ruim, irmã, desde o início. Mas aí, então, irmãos, nós vamos orar, encerrando o culto. A irmã Nete vai orar. E aí nós encerramos, então, o culto de hoje, passando, depois da oração, a palavra para o pastor ministrar a bênção. Amém, irmãos? Irmã Nete. Irmão, está assistindo o áudio dessa. Pode orar, então, irmã. Irmão, você está ouvindo? Estou ouvindo. Irmã, então a gente vai orar. Eu não estou ouvindo, falhando muito. Tá bom, a gente vai orar aqui, eu vou tirar o áudio da irmã, tá bom? Irmã Ela, então, ora para a gente finalizar. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra bendita. Por nesta manhã, Senhor, poder nos reunir em nome do Teu Filho, como igreja, mesmo à distância, com o uso da tecnologia, para Te render glórias, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos como igreja um só corpo, no mesmo Espírito, como a Tua palavra nos diz, que possamos estar sempre unidos, considerando o outro superior a nós mesmos. Enfim, Senhor, sendo guiados, orientados por Tua palavra, para que possamos suportar uns aos outros no amor do Senhor, crescendo, Senhor, para que a nossa união glorifique o Teu nome, para que o mundo conheça o Senhor Jesus como único e eterno Salvador. Ó Pai, obrigado pela vida desta amada igreja. Abençoa, Senhor, os meus irmãos de Tocos, o pastor Fábio. Ajuda a cada dia a conduzir este rebanho, essas ovelhas. Ó Deus, a sempre ser guiados em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo, da irmã Vera. Abençoa, Senhor, toda a sua família. Ó Pai, seja, ó Deus, a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua mão
poderosa sobre a vida da sua cunhada, ó Deus, do seu irmão Renan. Ó Deus, que eles sejam, ó Pai, curados, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há em Cristo Jesus, que é o mesmo que pode curar, e nós cremos, ó Pai, no poder que o Senhor tem de curar os enfermos. Nós te entregamos a vida deles, a vida de Ezequiel também, Senhor, que já está melhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado da vida do Ezequiel. Pai, que ele sinta, ó Deus, a cada dia, ó Deus, o tocar do teu Santo Espírito, ó Deus, conduzindo, ó Pai, para mais perto de ti, ele e sua família. Ó Pai, obrigada, Senhor, pela defesa de Josias, conduz a vida do seu servo, que tudo isso sirva para a glória do teu nome, Senhor, para a bênção para a nossa casa, para o nosso lar. Obrigado pela vida do teu filho, que o Senhor possa estar sustentando a cada dia os seus pés, firmando na rocha, que ele, Senhor, seja um testemunho vivo do Senhor no meio acadêmico, no seu trabalho, e assim todos nós, Senhor, que onde quer que nós estejamos, nós sejamos, ó Pai, testemunho vivo do teu amor, da tua graça bendita. Ó Pai, abençoa, Senhor, este restante de dia, seja com o teu povo, com a tua igreja, nos fortaleça na tua presença. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio, então. Uma bênção apostólica. Vamos então, irmãos, iniciar a bênção. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja uma constante entre nós, para que haja unidade entre nós. Amém, amém e amém. Até quarta noite no livro de Daniel. Amém. Bota aqui esse negocinho seu. Irmãos, um prazer estar com os irmãos, rever o rostinho dos irmãos. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém. Tchau, irmã. Deus abençoe, irmãos. É quarta-feira, então. Agradecer a presença de todos os irmãos aí, a Vanusa com o Gaziele lá. Conseguiu estar conosco hoje, né? E todos os irmãos aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.